Você vai ter uma semana muito especial. Você vai ter uma semana de bênção. Porque você vai sair desse culto dizendo: Deus falou comigo. Deus falou comigo. As mentiras do diabo serão descortinadas, as brechas do inimigo. Então, nesses poucos segundos de oração, peça para Deus falar com você. Esquece o que vai acontecer hoje à noite, esquece aonde você vai jantar. Nesse momento não importa para a casa de quem você vai, que hora que você vai dormir, esquece as contas que você tem que pagar amanhã, esquece os compromissos profissionais. Agora é você e Deus, Deus e você. Aquele que conhece o seu coração, aquele que sabe a sua alma, aquele que conhece o teu intelecto, ele vai falar. Eu não tenho a mínima noção de como você chegou aqui, mas eu sei que não importa eu sou só um instrumento. A palavra de Deus tem poder de alcançar você. E eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Esse capítulo 21, eu estou começando pelo fim. É quando o nível de injustiça na vida de Agar chegou no ápice. É quando literalmente ela é mandada embora, abandonada, enxutada, desprezada. Por quem? Por um inimigo? Não, por quem deveria cuidar dela. É quando ela literalmente, ela é mandada embora com o aval de Deus. Até Deus contribuiu para que essa mulher fosse morar no deserto com o filho. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, que se você não tiver uma fiação direta com Deus, você vai pirar na batatinha. Escute, tem alguns movimentos de Deus na sua vida, que se você não tiver ligado no trono, você vai correr o risco de entender tudo errado. Tem alguns movimentos que tem uma fachada de crueldade, que tem uma fachada de punição, que se você não tiver no altar de Deus, você vai achar que o próprio Deus está contra você. A injustiça é algo terrível. A injustiça magoa, ofende. Uma pessoa que se sente injustiçada comete o erro de trazer para morar dentro de si o seu algoz. Você não vê, você não fala, você não conversa, aí você pensa no aquele que te ofendeu o tempo todo. Tem dia que você quer revidar, tem dia que você quer deixar tudo para lá, é o inferno, porque você quer esquecer e a tua cabeça não quer, você quer superar e a tua mente te prende, e quando você quer superar, vem alguém e te lembra, e quando você acha que está tudo bem, chega um WhatsApp, chega uma mensagem. E as secretárias do capeta então? Me falaram, estão dizendo, fiquei sabendo. Aí você diz: Satanás! É como um povo que anda rodeando no deserto. Por mais que você queira se livrar, superar, virar página, aquele fantasma te persegue. E alguns caem no chão chorando, dúvidas infindáveis. Por quê? Por quê? Porque comigo? Quando não muito, Senhor, aquele camarada ali é um demônio, é um capeta. Eu sou teu servo. Por que não é com ele essa desgraça? É comigo. Quem nunca? Ela não é? Aquele ali bebe, bate na mulher, e está lá no bem bom, e eu estou na tua casa te servindo, passando por isso. Essa mulher chamada Agar, talvez ela não encontrasse palavras necessárias para expressar o tamanho da dor da injustiça. Para mim, Agar é uma mulher fascinante. A sua história. Agar não era nem israelita e nem cananeia. Agar era uma egípcia. Era muito provável que Abraão e Sara compraram ela quando passaram pelo Egito. Ela era uma escrava. O nome dela tem muito a ver com a história dela. Agar significa fugitiva, imigrante. Ela era uma escrava. E escrava não tem direito. Escrava não manda em nada. Escrava trabalha para os outros. Escravo não tem casa, escravo não tem conta, escravo não tem dinheiro. Escrava trabalha e não ganha nada. É isso que ela é. Era uma escrava.
E até aí, entre aspas, está tudo bem, porque a escravidão era legalizada naquela época. Não era pecado ter escravo. Mas por mais escravo que alguém possa ser, ali era um indivíduo, ali era um ser humano. Por mais que alguém fosse escravo e consciente que é um escravo, qualquer um tem sentimento. E um dia Deus diz para Abraão, na sua velhice, você vai ser pai. Ele olha para Sara. Sara, a Bíblia diz que Sara é uma mulher linda. Sara era uma mulher extremamente bonita. Mas Sara já era velha, né? Tem velha bonita, mas velha não gera filho. Sara era velha. Aí Abraão olha para Sara e olha para a promessa. Olha para Sara e olha para a promessa. Tá bom, Jesus. Ele creu, a Bíblia diz que ele creu. Ele creu. Deve dar, né? Deve ter dado umas namoradas lá com Sara. Mas não aconteceu nada. A barriga não veio. Sara não engravidou. E aí a pior coisa que você pode fazer é você tentar ajudar Deus. Porque Abraão e Sara estavam lá, né, namorando toda noite. Meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje? Né? Eu nem sei se Sara tinha menstruação, mas Deus não precisa disso. Sara era uma velhinha, tadinha. E aí Sara falou: ô Abraão, eu acho que essa promessa que Deus deu para nós aí, para nós ser pai e mãe, eu acho que a gente entendeu errado. Faz o seguinte, vamos pegar uma escrava, né? Você deita com a escrava, tem relações com a escrava, ela vai engravidar, e esse filho é o nosso filho, é o filho que Deus tem para nós, homem. E não é mesmo? Será que é, Sara? É. Ué, se a mulher está mandando, lá vai Abraão e deita com Agar. Para que o filho que fosse gerado na escrava fosse contado como filho dela. Ou seja, Agar agora é chamada, escute, para dormir com o marido da patroa, para gerar um filho para a patroa. Ela não tem domínio sobre o seu corpo. Ninguém pede a opinião dela, perguntando se ela quer participar disso. Ninguém pergunta o que ela estava se sentindo em dormir com o marido da patroa. E além de tudo isso, o filho que ela ia ter, não ia ser dela, ia ser da patroa e do patrão. Se essa história tem uma vítima, essa vítima se chama Agar. Ela foi uma vítima, porque eu não vejo nenhum versículo onde ela é perguntada sobre nada. Decidem sobre a vida dela, decidem dormir com ela, decidem engravidá-la, decidem que o filho dessa gravidez é de Abraão. E para mim isso se chama uma coisa: violência. Para mim isso só tem um nome: violência. Mas ela era uma escrava, pastor, mas ela era um ser humano. E agora ela está grávida. Finalmente nasceu o sol para a escrava. O sol brilhou. Uma egípcia que limpa o chão o dia inteiro. Uma egípcia que lava a roupa do patrão e da patroa o dia inteiro. Agora se vê carregando no ventre o filho do patrão. O sol nasceu para ela. É ou não é? Ganhou na loteria. A reação mais natural de uma escrava abusada, usada, sem direito, que tem um filho do chefe na barriga, ela se sente como alguém que tem o rei na barriga. E ela olha para a dona e diz assim: ela é estéril e eu não sou. Ela olha para a mulher do patrão e diz: você não pode dar para Abraão o que eu posso dar. E aí a Bíblia diz que de repente Agar virou gente, se sentiu importante. A escrava se sentiu importante. E um dia, bastou um dia que Sara deu uma ordem para ela, e ela deve ter respondido: faça você mesmo. Ah, para quê?
A Bíblia diz que isso foi o suficiente para Sarai, morrendo de ciúmes, inveja, raiva, reclamar de Agar para Abraão. E Abraão falou assim para Agar, para Sara: faça com ela o que você quiser. Ela estava grávida. Eu vou ler isso para vocês. Capítulo 16, versículo 4. Fica comigo aqui. Ela possuiu Agar e ele possuiu Agar, Abraão, e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a escrava, claro, com o rei na barriga, começou a olhar com desprezo para quem? Para sua senhora, Sarai. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Ou seja, eu não aceito essa escrava grávida de um filho teu me afrontando aqui em casa. Coloquei a minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai: sua serva, ai meu Deus do céu, sua serva está. Imagina uma esposa pistola da vida, olhando para o marido e falando: você vai fazer alguma coisa? Não, faz você, pode fazer você, faça com ela o que você achar. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou. Gente, escravo não foge. A Bíblia não relata o que Sarai fez com Agar, mas com certeza ela bateu, com certeza ela apanhou, com certeza, porque ela foi embora para o deserto. Ela preferiu morrer no deserto do que ficar na casa de Abraão. A Bíblia não dá detalhes. Eu sei que ela apanhou, eu sei que ela foi humilhada. Imagine a raiva de Sarai descontada na escrava, e ela grávida. E aí você diz assim: e Deus? Ah, Deus foi lá. Agora Agar, a escrava egípcia, está comigo aí? Não. A escrava está no deserto, tomou uma surra e está lá. E a Bíblia diz lá no versículo 17 do capítulo 16, que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou. Agar tinha apanhado e fugido. Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. E disse-lhe então o anjo do Senhor: você tem que entender que você tem que ter uma fiação com Deus. Você está entendendo? Você tem que entender que tem momento que, se você não estiver ligado com Deus, você vai achar que Deus está contra você. Você está entendendo? Qual foi a resposta de Deus? Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. É isso que você queria ouvir? Voltar para quem me bateu? E voltar como? Com a boca calada, como um cachorrinho que coloca o rabinho entre as pernas. Volte-se para sua senhora e sujeite-se a ela. Só que não tem só isso. Deus começa a dar um spoiler do que Ele vai fazer. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. Sabe o que significa Ismael? Deus ouviu. Fala comigo: Deus ouviu. Porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Berlairoi, ou seja, tu és o Deus que me vê. Escute, eu já vou falar o que Deus tem para você. Deus encontra ela e fala assim: volta para a casa de Abraão. Sujeite-se, humilhe-se diante daquele que fez injustiça para você. Ela volta, só que ele fala: volte sabendo que eu estou vendo. Volte sabendo que tem uma promessa. Fecha a boca, cala a boca, deixa o fluxo,
Deixa correr o processo. A Bíblia diz que ela volta quietinha, é aceita. O filho dela nasce e ela vive como escrava.